Oi, gente, eu sou a Lia Suez, sou a mãe do Caleb e hoje eu vim contar pra vocês o meu relato de parto induzido e já aviso que é um relato positivo. Se você assistiu ao vídeo Como eu descobri que estava grávida, você deve saber que o meu parto ele não foi coberto pelo plano, porque o que acontece? Tinha acabado de mudar de cidade, tinha voltado para minha cidade natal, fiz o meu plano de saúde, uma semana depois eu descobri que estava grávida e não tinha passado os 300 dias de carência que o plano exige para fazer uma cobertura de parto. Eu tive as consultas pelo plano, tive os exames pelo plano e tudo, mas o plano só cobriria o meu parto se fosse um parto de emergência, o que graças a Deus não aconteceu. Na época eu não sabia, mas hoje em dia existem alguns planos de saúde específicos para grávidas, né? Que acaba deixando o parto mais barato. Algumas cidades já oferecem, é um plano que você faz ali enquanto você está grávida para ter uma cobertura de parto, para ter um atendimento de saúde. Então pesquisa aí na sua cidade se você tem esse interesse para você não ter que pagar tão caro. Ah, se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo contando mais questões de preço, né, sobre o parto particular, tá? Na época eu me consultava já com a doutora Carolina Bonon, aqui de Americana, São Paulo, né, interior de São Paulo, e ela foi uma médica ótima, eu já me identificava com ela, porque ela tinha muito isso do parto humanizado e tal, ela super me entendia. Então, como eu já tinha que pagar pelo parto, eu optei por fazer o parto com ela, porque não sei se vocês sabem, quando você tem um plano de saúde e tal, e vai fazer o parto pelo plano, você não escolhe fazer o parto com a sua médica, você faz o parto com quem estiver de plantão naquele momento que você for parir, entende? Mas você tem a opção de pagar pela disponibilidade médica, e aí você pagando para a médica fazer o seu parto, ela pode ir lá naquele dia fazer o seu parto, tá? Mas é algo que você pague, não é baratinho não. Em outro vídeo eu vou falar questões de valores para vocês de cada coisa que eu tive que pagar. Quando eu entrei em 35 semanas de gestação, eu comecei a ter umas contrações mais doloridas. O que acontece? É normal quando a mulher vai chegando nessa fase, ela tem aquelas contrações de Braxton Hicks. Eu não sei falar, vou escrever aqui. E que são contrações de treinamento, mas em geral elas não devem ser tão doloridas. Então, se você está sentindo contração dolorida, assim, nessa fase, é importante você conversar com seu médico para saber se está tudo bem, né? Então, por causa dessas contrações, eu até avisei o meu chefe, falei, olha, eu tô sentindo assim assado, não pega nenhum trabalho que exija acompanhamento por muito tempo, né? Porque eu não sei, posso entrar em licença maternidade a qualquer momento, né? E aí, eu alertei acho que umas duas vezes a minha doutora falando, olha, tá estranho hoje e tal. E aí ela sempre me falava, olha, se você começar a sentir que tá evoluindo e tal, começa a marcar o tempo para ver de quanto em quanto tempo a contração tá vindo. E também entra no banho, sabe, tenta dar uma relaxada. E sempre que eu entrava no banho as contrações paravam, então era só um alarme falso mesmo. O banho quentinho às vezes ajuda ou às vezes acelera o parto. Mas enfim. Mas, para minha surpresa, apesar de tudo que eu pensei na época, né, todas as indicações que tinham de que o parto ia ser rápido, não aconteceu, gente. Não chegou lá. Cheguei em 40 semanas e nada do meu filho querer nascer. E aí, no fim, né, cheguei a 41 semanas, eu falei pra minha médica, eu falei, ai, doutor, eu acho que eu prefiro agendar a cesárea do que esperar mais. Porque assim, você pode esperar mais que 41 semanas, se tiver tudo bem. Mas eu não senti essa confiança, eu sempre ouço as pessoas falando que não é legal, que é perigoso, sabe? E eu falei com ela, eu não me sinto confiante para passar dessas 41 semanas. Aí ela falou assim, olha, vai para casa, arruma suas malas e vai pro hospital 1 hora da tarde para internar. Aí beleza. Fui pra casa e aí eu chorei tanto, chorei tanto, chorei tanto. Aí meu marido, o que tá acontecendo, né? Eu falei, olha, eu sei que eu falei que eu queria marcar cesárea, mas eu não quero uma cesárea. Eu queria ter um parto normal. Eu tô sentindo que eu não deveria fazer uma cesárea. E aí ele falou, mas e aí? Que você não quer falar com a médica? Aí eu peguei, liguei pra médica, expliquei. Ela falou, você quer tentar indução? Aí eu falei que sim, que eu queria tentar indução. Aí ela falou, tá bom, então você vai lá pro hospital, faz o mesmo procedimento, interna e depois a gente vai conversar. A gente foi pro hospital, chegando lá eu já tive que pagar o hospital logo na entrada, deixar o cheque dos médicos, de todo mundo, cheque, tá gente? Lá não passa, o hospital passa cartão, o hospital parcelou pra gente. Mas a médica, a equipe dela, tudo foi em cheque, não dá pra passar cartão, essas coisas, tá? Acho que nem é permitido. E aí a gente entrou e ficou lá à toa, esperou a tarde inteirinha.
E só 18 horas eles foram lá colocar o primeiro comprimido para começar a indução. Gente, é um comprimido mesmo, é um comprimidinho que eles colocam lá dentro, assim, mas não é muito fundo não, é lá na porta, não é tão incômodo igual um exame de toque, sabe? Eles colocaram lá um comprimidinho, eu fiquei deitadinha lá e nada aconteceu, ficou tudo tranquilo e tal. Nada aconteceu, tanto que minha médica nem foi, ela ficou aguardando e foi a equipe dela, né, me avaliar, a enfermeira ficou me acompanhando. E aí eu até perguntei para as enfermeiras, eu sento na bola, eu faço alguma coisa, eu faço exercício, eu vou andar? E elas falaram, olha, tá tão no início, não tem nada de dilatação ainda, não precisa fazer nada. Eu não fiz nada, né, gente? Fiquei lá, à toa. E ficou meu marido lá. Perto da meia-noite, elas foram lá colocar outro comprimido em mim. E aí, mesma coisa, gente, não senti nada, não fez efeito. 1 hora da manhã a enfermeira foi lá e fez um exame de toque, o exame dolorido, gente. Pra mim o exame de toque é o fim. Eu acho que não conheço uma mulher que fala que gosta de exame de toque, né? Se você não sabe exame de toque, a mulher vai lá o homem, né? O médico, o enfermeiro, vai lá e enfia o dedo, né? Lá pra ver como é que tá a dilatação e tal. Não é um exame indicado pra você fazer a gravidez inteira. Eu sei que tem gente que faz pra ver se o colo tá fechado e tal, mas existe risco de infecção. Então, ultimamente, esse exame ele tá sendo indicado só pra quando realmente é necessário, tá? E aí, no fim, ela foi lá, fez o exame de toque e falou: olha, nada ainda, 1 hora da manhã. 3 horas da manhã, comecei a sentir umas contrações. E aí, elas foram se intensificando. Aí, eu peguei e fui entrando no banho e voltava pra cama pra tentar dormir, porque eu queria estar descansada. Porque, gente, na minha cabeça, eu ia deitar, ia dormir, ia acordar, me maquiar, ficar linda igual a princesa, sabe? Ficar maravilhosa aguardando o meu parto, tá? Esse era o meu parto ideal na minha cabeça e eu precisava dormir. E o que acontece? Eu não conseguia dormir. Não conseguia. Eu levantava e vinha uma cólica, eu ia no banheiro e saía. Aí comecei a marcar e aí dava um tempo assim. Primeiro dava uns 10 minutos de intervalo da contração, depois caía para 7, aí voltava para 11. E aí eu falei para a enfermeira, ela falou: não, tem que dar um tempo exato, ela não pode ficar variando desse jeito, então ainda não tá perto. Ah, tá bom, né? Se não tá perto do parto, fazer o quê, né? Fui lá, entrei no banho de novo e aí saiu o tampão mucoso. Gente, eu sempre tive medo de não identificar o tampão mucoso. É impossível você não identificar o tampão mucoso. Ele é super diferente de corrimento, de qualquer coisa. Ele é muito gelatinoso. Ele saiu no banho, né, gente? Então eu senti ele na minha mão. Avisei a enfermeira, ela vinha de vez em quando pra ver se tava tudo bem e tal, avisei. Aí chegou uma hora que eu falei assim, não sei nem que hora que era. Eu falei, olha, não dá. Não dá, não tô conseguindo dormir, não tô conseguindo, o trem não tá evoluindo, tô com zero de dilatação. E fiquei assim, sabe? Eu chamei a enfermeira e falei, olha, se eu pedir pra ser cesárea, pode ser? Ela pode, eu vou ligar pra sua médica e a gente faz a cesárea, tranquilo. Olha, eu prefiro, porque não tá evoluindo, não tá dando certo. Aí ela, tá bom. Então vamos fazer um exame de toque só pra ver como tá? Eu falei, não, não precisa, você fez exame de toque 1 da manhã, não evoluiu nada desde aquele momento. Ela, não, vamos fazer. Aí meu marido disse que eu dei uma de médica, assim, não precisa, sabe? Eu sei o que eu tô sentindo, não precisa fazer exame de toque. Mas é porque dói, gente, eu não gosto, nossa, coisa odiável, sabe? Eu não queria que ela me tocasse. E aí ela me convenceu. Enfim, não deitei tão de boa assim, tava muito desanimada de ter que fazer outro exame de toque. E aí ela olhou pra mim e falou assim: você quer a boa ou a má notícia? Aí eu já fiquei meio assustada, né, com o que ela falou. Aí eu senti, gente, eu senti o negócio estourar assim. Pô, eu não sei se foi ela que estourou minha bolsa ou se coincidentemente a bolsa estourou quando ela fez o exame de toque. Mas ela falou assim: você tá com dilatação total, seu filho tá nascendo. O quê? Tipo assim, eu tava aguardando a dor da morte, né, gente? Porque foi o que a minha tia Lene, querida tia Lene, ela veio e falou assim: filha, é a dor da morte. E eu tava esperando a dor da morte. Eu não tinha sentido essa dor ainda. Eu tinha sentido uma dorzinha, tava incômoda. E aí, gente, foi uma correria total. A enfermeira ligou pra minha médica, a minha médica perguntou por que não chamou ela antes, a enfermeira disse que eu não tinha reclamado, que tava doendo, eu não falei nada, eu não chamei ela e realmente eu não tinha chamado porque eu não sabia que meu parto tava evoluindo. E aí, foi uma correria. Eu tava com roupão de banho, que eu tava entrando no banho, saindo, roupão de banho do hospital, assim,
desgrenhado, bem mal amarrado. E aí eu sei que, tipo, ela foi me levando pra sala de parto, ela perguntou se eu queria uma cadeira de roda. Aí eu falei que eu não sabia se eu queria ou não, e aí enquanto eu decidi, ela foi me levando. E aí meu marido tentou me parar, porque eu saí com o roupão todo aberto, com os peitos de fora. Ainda bem que eu não lembro, não quero lembrar, porque pensa vergonha, gente. E assim, eu saí bem perdida, saí bem desesperada, assim, ela me levou, nem sei o caminho que eu fiz, nem sei. Chegamos na sala, e aí as enfermeiras queriam que eu deitasse pra pegar minha veia. Só que aí nessa hora começou aquela dor que o pessoal fala que é a dor do parto. Não tinha sentido muito forte ainda, porque minha bolsa não tinha estourado, por isso que eu não tinha tido noção. A minha dor começou depois que a bolsa estourou. E aí veio, começaram as contrações muito fortes. Eu não conseguia deitar e as enfermeiras queriam deitar para pegar um acesso, que é um negocinho que fica na veia, né? Pra já se precisar aplicar alguma coisa, você já tá com acesso ali. É importante ter esse acesso. Graças a Deus, a minha médica foi muito rápida. Ela chegou em 5 minutos do hospital com a maior cara de sono, mas ela chegou. E ela falou, pega o acesso dela em pé mesmo, deixa o marido dela entrar. Ela já foi botando banca assim lá. Conseguiram pegar meu acesso, pegaram na mão, porque é super difícil pegar essa veia aqui em mim. E aí eu falei pra minha médica que eu queria o anestesista. E ela falou, olha, você sempre me falou que é o parto natural. O seu bebê, ele tá coroando. A maior dor que você vai sentir do parto é essa, não vai doer mais do que já tá doendo. Você confia em mim? Aí eu olhei bem no fundo dos olhos dela e falei, não. O meu maior erro foi achar que não estava dando certo, que realmente não ia evoluir. Então, quando a coisa foi, eu fiquei desesperada. Eu entrei em pânico, Era o que eu queria, eu sei que era o que eu queria. Mas eu não achei que ia ser uma coisa tão rápida. Aí eu falei que não confiava nela, ela riu, chamou a anestesista, porque era o que eu queria. Olha, eu já estava em trabalho de parto ativo com o bebê coroando. E ela chamou a anestesista e eles conseguiram aplicar, porque eu vejo muita gente falando, ah, mas não dá mais tempo de aplicar anestesia, por isso que eu não tomei. Não sei, gente, não sei. A minha médica conseguiu me aplicar anestesia, né? Ela chamou a anestesista, na verdade, e aí foi muito difícil realmente ficar parada entre uma contração e outra, porque não tinha mais intervalo de contração. Foi muito difícil, porque você não pode mexer, né? Quando eles aplicam anestesia e tal. Mas conseguiram. Ele aplicou uma anestesia que não foi total, assim, então eu consegui me manter de pé, eu consegui fazer as coisas, mas a dor realmente passou. E aí eu até tive dificuldade para saber quando as contrações estavam vindo. E aí, como eu queria o parto sentado, eu pedi o parto na banqueta, né? E aí meu marido ficava nas minhas costas aqui me segurando na banqueta e eu fazia força quando via a contração. Aí meu marido colocou a mão na minha barriga e ele me avisava quando a minha barriga endurecia para eu fazer a força. Importante, gente, importante. A força não pode ser feita com a garganta, não é uma força. Quando você toma anestesia, você perde um pouco de consciência. Lembra sempre que você tem que fazer uma força aqui embaixo, como se fosse uma força de fazer o número 2, tá? Por isso que tem até mulher que faz o número 2, né, gente? Diz minha médica que eu não fiz, espero mesmo que eu não tenha feito, mas ela me garantiu que eu não tinha feito durante o parto. E se fizer, eu sei que é natural, mas gente, vai falar que não é vergonhoso, é assim. Na hora você nem pensa, mas depois você fica com vergonha. Não tava evoluindo o parto depois disso, o bebê já tava coroando, toda hora vinha alguém medir os batimentos do bebê, né? E aí a minha médica falou, você não quer agachar? Aí eu neguei umas 2 vezes. Depois, na terceira vez que ela insistiu para eu agachar, eu agachei. E aí ela pediu pro meu marido ficar na minha frente, sentar na banqueta e me apoiar pela frente. Então ele ficou aqui virado pra mim, a gente ficou meio que se abraçando. E aí eu fui fazendo a força. Aí, tipo, assim que eu agachei, gente, veio um ploft. Aí eu falei, que é isso? Foi um ploft mesmo, foi um ploft. Aí eu, gente, que é isso? Aí a enfermeira, é líquido que saiu. Aí a minha médica falou, não, e a bebê também. A cabeça do bebê tinha saído nesse ploft. Aí fez outro ploft, o bebê saiu inteiro. Gente, super recomendo agachar. Foi ploft, ploft. Foi muito rápido, assim, ele saiu inteiro. Aí eu já fiquei meio assim, né? Aí pra ajudar, a médica me passou o bebê por baixo das minhas pernas, que eu tava agachada. Eu fiquei desesperada. Eu nunca tinha segurado um recém-nascido na vida, gente. Aí ela me passou aquele bebê gosmenta e tal. Eu olhei pro meu marido, olhei pra pediatra e falei, me ajuda, me ajuda, me ajuda a pegar ele, como é que pega? Aí meu marido me ajudou, colocou ele no meu colo. Aí depois eu fiquei pensando, e a placenta, e a placenta?
Eu sei que alguém me falou que já tinha saído, a placenta já tinha saído, nem vi sair, acho que saiu junto com o bebê, nem sei. É que tem gente que diz que a placenta dói igual o parto, né? Eu tava agachada, o trem saiu tudo junto, deu tudo certo. Ele nasceu bem roxinho, assim, mas era uma cor bem normal, ele tava super saudável, ele teve um apagar que fala de 9/10, eu acho. Foi super bom. E eu sei que eu tava estranha. Eu peguei e pedi pro meu marido segurar ele. Quando meu marido segurou ele, eu desmaiei. Eu apaguei. E aí depois eu descobri, né, que eu perdi bastante sangue nesse processo, porque eu perdi um pouco do controle da força que eu fazia e fiz muita força. E minha hemoglobina caiu para 6 e depois foi para 5. É muito baixo, tá? O normal da hemoglobina é 13, então eu tive uma anemia muito forte. Chegaram a cogitar a transfusão de sangue para mim, tá? Mas como a gravidez ela dá um up para a mulher, né? A gente fica muito bem com a gravidez, ela proporciona umas coisas assim inexplicáveis, é Deus mesmo. Eu não precisei de transfusão e um médico hematologista explicou para minha médica, eles conversaram para decidir o que fazer, ele falou: "Não, a gravidez vai dar o que ela tá precisando de sangue, ela vai ficar bem porque o corpo dela ainda acha que tá grávida e ele vai dar um jeito de se recuperar". E realmente eu consegui me recuperar. E assim, eu tava um pouco acabada, um pouco pálida, assim, depois do parto, tá? É importante dizer que meus pontos doeram, tive que levar ponto, não lembro agora a quantidade, mas foi médio, assim, não foi muito, pouquíssimos pontos nem muitos, sabe? Foi uma quantidade média de pontos ali para fechar a carne que acabou rasgando entre os buracos que se faz a costura ali dos pontos quando o negócio tem a laceração, né? Que fala, o certo é a laceração. Eu não sabia que era ali, então eu ficava o tempo inteiro falando pra enfermeira que eu tava com hemorroida. Eu achava que era hemorroida que tava doendo, sabe? Mas eram os pontos depois que eu fui descobrir. Mas enfim, eu vou falar do pós-parto em outro vídeo. Esse foi o meu relato de parto, foi muito rápido. Comecei as contrações às 3 horas da manhã. 5h20 da manhã meu filho nasceu, eu estava horrível, não consegui me maquiar, não estava com a roupa que eu planejei porque eu achei que a indução não ia dar certo. E deu. E foi rápido. Seguinte, a dor. Dói muito, sim, tá? Não vou mentir, dói bastante. Eu tive aquele período de pensar: por que eu tô fazendo isso? Por que eu escolhi isso? Será que eu tô maluca? Nunca mais vou passar por isso. Mas no dia seguinte eu já tava assim: não, realmente foi um parto muito bom, vou querer fazer de novo. Mas enfim, esse foi meu relato de parto. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário, me conta a sua história, me conta se você tá grávida, se você já teve filhos. E é isso, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.